Olá, pessoal. Muito obrigado pela sua presença aqui. Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui, nosso Pod Cristão. Se você ainda não é inscrito aí no nosso canal, se inscreve aí, para você não perder os nossos próximos vídeos e assim você não ficar de fora do vídeo que a gente postar. E sempre tá assistindo também. Curte, compartilha, ajuda o engajamento do canal, que assim o YouTube entende nosso canal é relevante e assim ele vai divulgar para o máximo de pessoas possíveis e o evangelho também vai ser espalhado aí pelo mundo. Eu quero te convidar para pegar já a sua Bíblia e a sua lição, que a gente vai estudar hoje, a lição 2. E já deixa aí aberto lá em 1 Reis, capítulo 19, que daqui a pouquinho a gente já comenta aqui sobre a lição. Mas antes quero aqui apresentar meu co-host aqui de hoje e de sempre, parceiro aí de banca, o Jonas. Ele é diretor dos jovens da Igreja de Bom Jesus, diretor da sonoplastia, um cargo novo, lançamento aí para a igreja ficar aí atenta, vice-ancião da Igreja de Bom Jesus. Qualquer BO que acontece aqui, o povo não vai no ancião, tem mais de um ancião aqui, o povo vai no Jonas. Porque o Jonas é o cara que resolve os pepinos daqui do Bom Jesus. Então, qualquer BO que acontece aqui, o povo vai no Jonas. Então, é ali o degrau já para virar ancião. Ele já é vice-ancião da Igreja de Bom Jesus. E ele também é profissional, educador físico. Então, você que está aí em casa, está precisando se exercitar um pouco mais, ter uma vida mais ativa, fitness, procura aí o rapaz aí, ó. Ele é especialista em corrida. Então, você quer saber como é que corre? Você corre com uma perna, você corre com as duas, você vai engateando, você vai caminhando, como é que faz todo o processo, os cuidados que tem que ter. Ele vai aí te passar as orientações e as dicas aí. Mas, após o pôr do sol, viu? É isso aí. Isso aí é o Jonas. Vamos lá. Tô com a voz um pouquinho ruim hoje. Deu uma gripe forte aí. Mas estamos aqui firmes e fortes. Vou apresentar aqui também meu co-host, né, o Wellington, entregador aí de várias mercadorias na sua casa. Então, se eu escutou um barulhinho aí, pode ter sido ele que está chegando aí. Então, às vezes, ajude ele, que é importante. Às vezes, pesar demais a mercadoria. Ou dê um pouquinho de água também, faz bem. Um sorvetinho, talvez. Mas, brincadeiras à parte, o Wellington faz parte ali da igreja do Paulo Prata, daqui de Barretos, da igreja adventista. Ele está ali envolvido na sonoplastia, fugiu da diretoria, né, o menino, mas é porque ele está querendo migrar para o Bom Jesus, porque agora ele mora mais perto do Bom Jesus. Então, nós estamos tentando trazer ele, migrar para cá. Ele está envolvido também no Ministério Jovem, né, então está engajado aí no trabalho para a gente poder estar sempre fazendo o melhor para os jovens também. E ele canta. Não canta não. Brincadeira. A esposa dele canta muito bem. Ele só disfarça. É tudo certo. Mas canta também, sabe? Aqui cantava, né? Parou, mas só ensaiar. Mas esse aí é o Wellington. Agora eu vou apresentar nossos convidados. Nós temos aqui duas pessoas que são de São José do Rio Preto. Vieram especialmente para o podcast. Mentira, gente. Estava aqui já. Trouxemos de longe. Trouxemos de longe. Veio visitar a mãe, aí trouxe a namorada. Mas ele já é conhecido da casa, né? Primeiro é o Guilherme. Ele já fez o podcast já mais umas 2 ou 3 vezes, não me recordamos. Mas estava aqui presente. Agora ele está com um bigodinho diferenciado, menino. Mas ele era de São José do Rio Preto, morou um período aqui para estar ajudando a mãe dele ali. Agora voltou para São José do Rio Preto. Agora ele auxilia ali a namorada dele no polo do UNASP que tem ali, que é a distância. Se eu não estiver enganado, depois vocês me corrigem. Mas temos um polo ali de EAD, né, que é educação à distância ali do UNASP, onde tem vários cursos muito interessantes. Se você estiver interessado, entre em contato com eles ali ou procure pelo site ali do UNASP, EAD, que você vai encontrar um polo mais perto, é São José do Rio Preto. E já citei algumas coisas da namorada dele, que é a Miriam, para não errar o nome dela. Ela que comanda ali, coordena ali essa parte ali do EAD.
E acredito que os dois também estão envolvidos ali no Ministério Jovem ali da igreja, o Soraya, que é a Igreja Adventista do Soraya lá em São José do Rio Preto. Então, se você mora em São José do Rio Preto e está nos assistindo, vá na Igreja do Soraya conhecê-los. É o Guilherme e a Miriam. São pessoas muito bacanas e estão interessadíssimos em você. Interessadíssimos em falar de Jesus para você. Então, vai lá, encontre eles explicam muitas coisas para vocês, entendem dos desbravadores, porque acredito que já foram desbravadores também. Então, esse é os nossos convidados. Agradeço que vocês estejam aqui, agradeço a Miriam pela primeira vez aceitar essa bomba aí, né? Pela primeira vez, estar aqui, mas é bem tranquilo e fico feliz por vocês estarem aqui mais uma vez. Se vocês quiserem falar um oi para o pessoal, fique à vontade. Bom, eu vou começar então, puxar a fila, dando boa noite para todos. Muito bom. Mais de novo então, para cima. Isso. Bom, eu vou puxar a fila então, dando boa noite para todos. Que bom que você está aqui nos assistindo. É muito bom estar novamente aqui no podcast. Já estive aí uma ou duas vezes, como o Jonas falou. Ainda estou me adaptando com essa vibe assim, de estar apresentando o podcast. Minha praia é mais cantar, mas como a gente trabalha para Deus, a gente faz de tudo. Então, estamos aqui. Então, é muito bom poder falar um pouquinho da lição, que esse trimestre, inclusive, está muito interessante. Então, mais uma vez, é bom estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês também. Eu também agradeço o convite, de estar aqui. É sempre bom poder partilhar de novas experiências e estar aqui é uma nova experiência para mim. Então, que Deus possa nos usar e também todos estão convidados a vir participar com a gente, E também, como você disse, do EAD, Educação Adventista à Distância. Nós temos os nossos, que lembrar que a gente consegue agregar os nossos valores, juntamente com a qualificação profissional. Então, isso é bem interessante. Isso aí. Agradecer aqui novamente nosso convidado por ter aceitado o convite. Não é um desafio, porque aqui todo mundo já é da igreja, fala da lição, que pode assustar um pouco as câmeras e tal, mas isso aí é só pro pessoal que está em casa. Aqui pra gente é mais tranquilo, a gente vai falar da Bíblia, da lição, algo mais tranquilo. Então, mas antes da gente iniciar, quero pedir aqui pro Guilherme fazer a nossa oração inicial, para a gente começar de fato a nossa lição aqui. Convido você então a orar com a gente. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, muito obrigado pela vida, pela saúde. Obrigado por nos guiar cada dia, estar conosco, com os nossos familiares. E neste momento te agradecemos por estarmos aqui para estudar a tua palavra mais uma vez. Queremos pedir a tua bênção e também que seu Santo Espírito nos ilumine para que possamos estudar aqui da melhor maneira possível, para que o pessoal de casa possa entender também. O Senhor esteja guiando nosso coração, abrindo a nossa mente e que possamos sentir o desejo de tanto aprender mais de Ti como transmitir a Tua mensagem a outras pessoas também. Cuide de nós, daqueles que estão ao nosso redor no dia a dia, que te pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, se você ainda não pegou aí a sua lição, abre lá, na lição 2, a gente aí está começando um novo trimestre, metanoia. Bem-vindos à renovação da sua mente. Se você ainda não tem, por acaso, a sua lição aí em casa, na sua residência, procura uma igreja próxima aí de você, uma igreja adventista, e conversa ali com os líderes da igreja, pergunta como é que funciona, como pode participar, que eles vão estar te orientando da melhor forma possível. E aqui na nossa lição, a gente tem a tirinha. Cadê a tirinha? Tirinha. A gente tem a tirinha hoje. Aí a tirinha aí para você que está em casa poder acompanhar também conosco. O título é Restaurado por Completo. A gente vê aqui uma moça, mexendo ali no celular, e ela acha um anúncio. No anúncio está escrito Saúde Integral, Mente, Corpo e Espírito. Aí ela gostou ali da interatividade ali do anúncio, achou interessante e quer talvez ali participar, entender
um pouco mais, né? Achei também bastante interessante que a forma que eles sempre colocam as tirinhas, que tem sempre ligação com a lição. Então isso aí é bastante interessante, essa criatividade que quem escreve a lição que a pessoa tem, né? Se alguém tiver algum comentário a fazer aqui da tirinha, ou alguma coisa que achou interessante, pode ficar à vontade para falar aqui. Eu acho que hoje, né, o pessoal está buscando muito, né? Qualquer, assim, tem que tomar cuidado porque tá todo mundo hoje querendo, né, dar alguma coisa, falar alguma coisa sobre renovação de mente, de espírito. Então a gente tem que saber filtrar, né? Que hoje, assim, até depois acho que passou a pandemia, o pessoal está como é que fala? Trouxe muitos problemas na saúde emocional. Então o pessoal está buscando desesperadamente, né? Igual a menina aqui, né? A gente vê que parece que ela está chorando, tá? E buscando alguma coisa nesse sentido, né? Aí também fica o alerta ao mesmo tempo. A gente tem que saber filtrar certinho onde a gente buscar as informações que, né? A gente sabe aqui onde buscar, que é na Bíblia, na Palavra de Deus. Sei. Mais alguém? Fazer algum comentário? Senão a gente já parte aqui para domingo. Então vamos lá. Aqui de domingo, vou fazer um suspense, hein? Aqui fala assim, ó, profeta deprimido. Como o nosso texto-chave é 1 Reis 19, ali descreve um contexto ali desse profeta. Não vou contar. Por quê? Porque nos outros dias nós vamos saber quem que ele é. Mas esse profeta, se você pensar a qualidade que ele tinha de comunhão com Deus, fica meio pensativo no aspecto de como que ele poderia sofrer uma questão de saúde mental. Como que ele poderia ficar deprimido depois de uma grande vitória? Porque se o capítulo 18 de 1 Reis conta essa vitória, ele conseguiu uma vitória ali. Não vou contar também, porque senão vou entrar na parte dos meninos. Mas o interessante do ponto de vista desse profeta, uma pessoa qualificada, vamos colocar assim, com Deus, tem uma comunhão íntima ali com Deus, aprendendo sempre, estando ali, fez ali uma demonstração para aquelas pessoas ali, naquele lugar, de uma forma que surpreendeu a todos, e depois passar por um momento de deprimido, ou até ter chegado ali uma depressão, e a gente para pensar, né? Uma pessoa qualificada como essa, aconteceu isso. E aí nós entramos no ponto de vista humano, obviamente. Por quê? Porque esta pessoa, ela é humana. E mesmo que ela tenha tido toda essa comunhão, ela teve o seu percalço, ela teve o seu problema. E isso nos remete a hoje, o que nós temos. O que nos remete hoje? Hoje eu estou com comunhão. Amanhã eu posso estar passando por alguma situação que eu preciso de ter um cuidado. E a Bíblia ela nos enfatizou muito bem isso. E eu achei interessante porque a gente só costuma ver as vitórias dessas pessoas. Ou poucas falhas, mas a gente nunca, não nunca, né? A gente não chegou a aprofundar em questões que um profeta poderia ter acontecido essa situação de saúde mental. Então, essa parte de domingo, ela vem descrevendo essa questão muito boa. E interessante é que mesmo com essas aflições, Deus estava ali respeitando o momento desse profeta. E só trabalhando devagarzinho aqui para poder auxiliá-lo e ajudá-lo para que ele pudesse voltar, né, à sua origem. Que é o que pede desde a nossa lição passada, que quando nós estamos com questões de problemas de saúde mental, a gente tem que buscar a Deus, porque ele, querendo ou não, ele é uma pessoa, além dos especialistas que nós temos hoje, psicólogos, médicos aí, que trabalham na área dessa parte da saúde mental, que nos auxilia bastante, mas a gente sabe que Deus é o que restaura realmente a nossa mente. Então esse profeta passou por isso. E nós vamos entender nessa semana sobre a questão desse profeta. E vocês vão falar assim, nossa, mas como esse profeta aconteceu isso? Mas como que estamos sujeitos todos a passar por esse problema se a gente não tiver intimamente com Deus, obviamente, mas mesmo assim isso pode acontecer com nós também.
Uma coisa que eu achei interessante aqui, que a lição também frisou, talvez é um pouco do que o Jonas já falou, mas frisando novamente para a gente mesmo. Mesmo o profeta aqui sendo uma pessoa para os outros, que era derramado do Espírito... Não fala o nome do profeta, hein? Vou tentar. Não quebre ou não, hein? Ele era derramado pelo Espírito, ele era realmente um profeta de Deus. Ele ainda tinha as aflições dele, ele ainda tinha as dificuldades de qualquer ser humano que hoje ainda tem. Então a forma que a lição, na verdade essa lição de forma geral, nesse trimestre, acho que ela veio num momento muito apropriado, eu diria, porque ela mostra um profeta, uma pessoa ali que ele era, digamos assim, né, parafraseando, um protegido de Deus, que ele era um escolhido de Deus, para que ele tinha serviços para ser feito, mas as coisas do mundo ainda o atingiam, porque ele não era um ser de pedra, ele tinha sentimentos, ele tinha emoções, ele era um ser humano, igual Cristo quando veio, ele também sentiu dor, ele também sentiu tristeza, ele também chorou. Então isso trazendo para nós hoje, mostra que mesmo o profeta também passou por aflições. Então a gente também não vai estar livre disso. Mais para frente a gente vai ver outras coisas sobre esse profeta, mas que ainda nos dá esperança de que a gente não está sozinho. Se até mesmo o profeta, que foi um escolhido de Deus a dedo, como cada um aqui se assim desejar ser, pode ter essas dificuldades, mas se agarrando a Deus, a gente minimiza essas dificuldades, né? Se os convidados tiverem algo... Uma coisa que me fez pensar, lendo essa parte de domingo, né, depois estudando a lição geral também, não fala o nome do profeta. Não fala o nome do profeta. Já deu, que é profeta, então o pessoal já sabe que é profeta. Calma. Mas assim, olhando para ele, né, igual o Jonas falou, ele puxando o gancho, uma pessoa, né, consagrada, que orava, que tinha comunhão com Deus, né, tipo assim, tanto ele como vários outros personagens da Bíblia, a gente olha o auge do personagem, fala, nossa, tal personagem fez isso, né? Davi, né, nossa, matou Golias, né? E aí a gente olha e fala assim, mas eu não estou pronto, eu sou assim, né? Mas se a gente for olhar para os personagens, vários deles tiveram momentos de baixa também, né? Então, Deus só quer que a gente se coloque à disposição e ele fazer o resto, né? Assim como esse personagem, que eu não vou falar o nome, né, se colocou à disposição, né, apesar do momento de baixa, ele, né, persistiu, né, ali, Deus teve paciência, né, levou ele de volta pro propósito dele. Então que a gente, né, saiba fazer o mesmo, né? Não fique esperando, eu não estou pronto, fica naquela e não se coloca nos caminhos de Deus, não permite ele agir. Eu acho interessante também essa... Não vou falar. Essa quebra de estigma, né? Fala. Porque, querendo ou não, quando se fala em doença mental, hoje as pessoas estão mais abertas a falar sobre isso, a buscar tratamento, buscar ajuda, mas antigamente isso não era comum. E era até... motivo talvez de taxação, né? A pessoa tá louca, várias outras coisas. Mas aqui a gente pode ver que a própria Bíblia mostra que a doença mental, ela pode existir, né? Como a gente vai ver mais para frente aqui, o que aconteceu com o profeta, que a gente não vai falar o nome por enquanto, que pode acontecer com a gente também. Nós também estamos sujeitos a isso. Então, fica uma dica também para o pessoal de casa que está passando talvez por algum problema parecido, né? Que está caso de depressão, ansiedade, esses são alguns, né? Dos problemas mentais que a gente tem hoje, que possa buscar ajuda. Não é vergonha pedir ajuda. Os profissionais, Deus deu sabedoria para eles, para nos ajudar. Então, isso é bem interessante também nessa parte. A lição está trazendo isso para a gente, né? Essa quebra. Sim. Então, vou andar aqui em sequência aqui para segunda-feira, o Guilherme.
Bom, vamos lá. Na parte de segunda-feira, né, a gente vai começar a ver um pouquinho a questão da conexão, né, que possui entre nossa mente e nosso corpo, né, como os dois estão mais interligados do que a gente imagina. Né? E agora pode falar o nome do personagem? Autorizado. Nós estamos então estudando, né, sobre Elias nessa semana. E aqui, assim, voltando ali para o cenário, né, onde tudo estava acontecendo, Elias enfrentou muita coisa, né? Ele simplesmente, assim, imagina a coragem, né? Aliás, ele estava, claro, ungido por Deus, mas imagina a coragem para chegar no rei e falar: rei, não vai chover durante 3 anos. Deus falou e pronto, acabou, né? E com isso ele precisou, né, ali, fugir e tudo mais, né? Deus, né, guiou ele até o lugar onde ele devia ficar escondido, né? Então ali ele enfrentou todo mundo, né? Porque o rei chamou os aliados para poder caçar ele, para poder procurar ele. Então imagina como que precisava estar a fé de Elias para que ele chegasse a esse ponto de fazer isso, né? Então foram 3 anos de fome, né, de seca, de morte também, né? E ali, né, o auge da história ali, né, no Monte Carmelo, onde Elias desafia os profetas né, de Baal, né, ali para provar que Deus realmente é o Deus verdadeiro, né? E, né, a gente sabe o que aconteceu, né? A oração dele foi respondida, Deus, né, queimou todo o sacrifício ali, né? Afirmando, né, mais uma vez, lembrando o povo de que ele era o Deus verdadeiro, né? E então, assim, para Elias ali chegou no auge, né? Só que aí já fica também um alerta, né? A gente tem os momentos de alta ali e às vezes pode ser acompanhado por momentos de vulnerabilidade, né? Então, assim, né, como a gente falou, podia parecer que Elias estava mais seguro do que nunca, né? Confiante, né? A gente sabe que ele precisava estar em uma comunhão assim muito intensa com Deus, né, para fazer o que ele fez, né? Mas depois disso, o que aconteceu? Ele teve o seu momento de baixa ali, né? Depois disso. Então, muitos pontos assim espirituais, como a gente falou, eles ocorrem logo após um crescimento elevado espiritualmente, né? Porque logo depois que ele recebeu a mensagem ali, né, de que ele estava sendo ameaçado de novo, o sentimento do medo tomou conta dele, né? Então a única coisa que ele pensou foi o quê? Vou fugir, vou salvar minha vida, né? Então 2 pontos aqui, né, que a gente, assim, pegando o gancho, a gente precisa tomar cuidado, que é essa questão, né, de a gente estar numa alta, né, espiritualmente falando, e às vezes acontece alguma coisa, né, e que pode, né, provar a nossa fé e de repente fazer com que a gente desanime nos caminhos de Deus. Então a gente tem que sempre estar alimentando o potinho da fé ali, nosso potinho da fé, da comunhão com Deus, para não desabar, não desanimar quando acontecer alguma coisa. E outra coisa é não tirar os olhos de Deus, né? Porque Elias ali, né, por conta da mensagem, ele ficou com medo, aquilo tomou conta dele e ele só pensou em fugir, né? Não pensou, tipo, nossa, Deus está à frente, não preciso temer. O que, tipo, a gente é ser humano, então a gente está sujeito a isso, a cair desse jeito também, né? Então, quando aconteceu isso, Deus fez o quê? Mandou um anjo para cuidar dele ali, e Deus, como o Jonas tinha falado no começo, cuidou dele, né? Primeiro na parte física, né, concedendo alimento ali e tudo mais, e aí a gente vê como as coisas estão interligadas. Ele, né, comeu, se alimentou, com isso ele, né, ficou mais assim, apto a ouvir a voz de Deus, né? A mente dele, né, começou ali a voltar às condições normais, né? E foi aí que Deus falou com ele novamente. Então a gente vê o cuidado de Deus, né? Deus esperou um pouquinho, né? Cuidou dele fisicamente primeiro e depois, né, falou com ele ali das formas, né, como a gente vai ver mais para frente no decorrer da lição também. E é só o que eu lembrei agora, que é a mesma coisa que Deus quer fazer com a gente, né? Ele quer renovar a nossa mente, da mesma forma como ele fez com Elias, né? Cuidou dele e também tem paciência com a gente, né? Como eu falei, a gente não vai estar pronto para praticamente nada, né? Então, Deus só quer que a gente permita, né, para que ele faça a mudança que ele quer fazer em nós. Isso aí. O menino falou tudo. Sobrou nada. Ia comentar aqui alguma coisa, mas aí eu vi que ele estava chegando no finalzinho, ele não tinha falado o que ele acabou de falar, falar isso aqui. Aí ele falou tudo. Então, se alguém tiver alguma coisa a acrescentar a mais, pode ficar à vontade. Senão, já parte que para terça-feira. Eu gosto de ver alguns detalhes, né? A forma como Deus cuida da gente. Aqui fala que quando o profeta, um trechinho da lição, quando o profeta mergulhou no desânimo, Deus enviou um anjo para ajudar a acalmá-lo e restaurar a sua mente. Muitas vezes quando a gente
principalmente quem passa, né? Eu posso dizer porque eu tenho transtorno misto, que é ansioso depressivo, então eu posso falar com propriedade que eu sei o que é. Às vezes a gente se sente sozinho, sem ninguém. E só quem passa por isso sabe esse sentimento. Mas aqui a gente consegue ver que mesmo nesses momentos mais escuros que possa acontecer na nossa vida, Deus envia um anjo. Além dele estar ali presente, ele envia um anjo, ele envia pessoas, envia o servo dele para ajudar e para ajudar tanto a acalmar, né, como diz aqui, e a restaurar a própria mente, no caso do profeta, e a nossa também. Então, essa parte de Deus enviar o seu anjo, eu acho muito interessante também. Da mesma forma como ele fez com Elias, ele faz conosco também. Se você quiser pegar um gancho aí para terça-feira, fica à vontade. Já vou aproveitar. Aqui ele, inclusive, fala dos 8 remédios naturais, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas que são essenciais para a nossa vida, principalmente para a nossa mente, né? O alimento, água, sono, exercício físico, ar fresco e luz solar. É engraçado que a gente tem todos esses 8 remédios, a gente fala muito deles, né? Mas eu falo por mim mesmo. Muitas vezes, enquanto eu estava lendo a lição, eu estava pensando, poxa, tem muita coisa que eu tenho que melhorar. Então, fica até uma dica para a gente, né? Começo de ano, fazemos várias promessas, que algumas dessas resoluções que a gente tem que fazer seja de seguir, né, os princípios que a gente tem como adventistas e como cristãos também. A lição é terça, né? O título vem como desequilíbrio, né? A forma como a gente leva a vida, como a gente sempre levou, né? A vida sempre foi desequilibrada, né? Após o pecado. Mas hoje a gente vê que essa situação, ela se agravou mais. E como é difícil a gente ter o equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, né? Seja profissional, pessoal, a gente sempre busca o equilíbrio, mas parece que ele foge da gente, né? Escorre pelos dedos. Mas tem até uma parte aqui da lição que eu gostaria de falar com vocês. Aqui, quando deveríamos, que ele fala, né? Quando deveríamos estar dormindo, por exemplo, a gente está fazendo o quê? Assistindo, mexendo no celular, assistindo vídeo, TikTok, entre outras coisas, né? E durante o dia, em vez de a gente fazer as coisas que deveríamos fazer, a gente acaba ficando apressado com a correria do dia. A gente pode muitas vezes nos esquecer de orar, de buscar a Deus, ter tempo de qualidade com Deus, porque o que eu percebo é que às vezes a gente sai assim, eu não posso sair sem orar. Claro, com certeza, mas tenha uma oração de qualidade, porque às vezes a pessoa só ora, Senhor, me proteja, amém, e sai, né? E então que a gente possa refletir nessa parte, né? Porque essa correria do dia, ela também acaba deixando com que a gente não tenha tempo de qualidade com Deus e com que a gente também não se alimente, não cuide do nosso corpo da forma como Deus nos pede, né? E aí a gente acaba achando que a gente não tem tempo para dar prioridade, né? Para as coisas que realmente precisam. A lição também fala sobre uma doença chamada FOMO, né? É uma síndrome, que é o medo de ficar fora da parte da internet. Então, a pessoa ela tem essa necessidade de estar ali olhando o que as outras pessoas estão fazendo, porque ela acha que se ela não ficar ali com o celular olhando, ela vai perder alguma oportunidade, ela vai perder, mas, na verdade, ela está perdendo a vida dela olhando ali, em vez de estar vivendo, né? Mas isso é real, né? Que a gente possa também prestar atenção para acabar não caindo nisso. E eu acho que algumas dicas importantes que a gente pode ter, alguns celulares, eu acredito que todos hoje têm aquela, como que eu posso dizer, que marca o tempo que você gasta com as redes, né? Então, isso é bem interessante para a gente poder avaliar e começar a tentar diminuir, né? Eu não falo excluir, porque a gente está no mundo, a gente tem que saber viver com ele, né? Então, mas que a gente possa usá-las da forma correta.
aqui também no finalzinho, diz assim, que quando Elias finalmente estava em melhores condições de ouvir, Deus falou com ele em suave sussurro. Aí eu me pergunto, como que é estar em real condição de ouvir? O que é para vocês? Agora eu vou jogar uma pergunta. Eu acho que é no momento que você... É igual, por exemplo, você está aqui num caso que você é casado, você está num ambiente ali da sua casa e tal, e pela correria de ambos do dia a dia, vocês trabalharam o dia inteiro, chega em casa um talvez vai fazer uma coisa, o outro vai fazer outra coisa, aí ao mesmo tempo ambos estão ali conversando, um num cômodo, outro no outro cômodo, aí começa a conversar, falando como foi o dia, aconteceu isso, aquilo, e não sei o que e tal. Aí o outro que está no outro cômodo não escuta direito, às vezes, determinada coisa. Aí chega lá, mas aconteceu isso, assim, assim. Aí a pessoa fala, mas eu te falei. Então a gente trazendo aqui para a parte espiritual, é o realmente ouvir, querendo ouvir. Você estar perto, você querer estar perto de Deus mesmo, de verdade. Não só, igual você falou, que Deus abençoe meu dia, amém. Você realmente está querendo ouvir que Deus te ouça? É até meio sem sentido, mas tem um sentido a frase, porque você só está no automático. Você não está realmente crendo que Deus pode te proteger às vezes. Você só fala às vezes no automático, como a sua comunhão talvez seja só no automático. Então, na minha visão, acho que esse querer ouvir se enquadra nisso. Acho que o sussurro é você querer ouvir mesmo a voz de Deus, estando próximo a Ele, não distante distante ao ponto de ouvir, mas não de entender perfeitamente tudo que Ele quer te passar. Acho que seria mais ou menos isso. Eu já colocaria assim, num aspecto desse, e entraria, puxando o gancho do Wellington, entraria num contexto de descanso. Por que Jesus fez o sábado de descanso? Para que este momento de correria se torne um momento de conversa. E aí entra no que a Miriam falou, o tempo de qualidade. A gente utilizando as redes sociais, possivelmente, mesmo no dia de sábado, a gente não vai ter comunicação. Então, quem é casado não tem comunicação com o cônjuge, quem mora com os pais não tem comunicação com os pais, porque nós estamos interligados o tempo inteiro nas questões das redes sociais, entre outras coisas. Então, aquilo faz com que a gente comece a perder o quê? A comunhão familiar, comunhão com Deus, porque a gente possivelmente não vai estar vendo alguma coisa de Deus. Agora, claro, obviamente, Jonas pode falar assim, mas agora a internet me ajuda também com as coisas de Deus. Sim, se você estiver usando para as coisas de Deus, até isso, você tem que ter um equilíbrio. A lição passada, se vocês não assistiram, assiste a lição número 1, vocês vão entender um pouco mais do que nós estamos falando sobre saúde mental e como que isso afeta os jovens de hoje, tá? Mas só contextualizando, a gente trazendo para essa questão da saúde mental, temos que ter equilíbrio. Nós temos que ter o conhecimento da palavra de Deus, temos que ter todas essas coisas, mas também temos que ter a vida social com as outras pessoas, porque nós temos que transmitir. Só estudar e guardar para mim não vai resolver nada. A gente foi criado para viver em comunidade, né? Então, querendo ou não, a gente tem que estar em contato com as pessoas. Então, basicamente, o que eu tiro da sua pergunta é isso. É que graças a Deus que Ele fez o dia de descanso. Porque a correria é tanta na semana que a gente fica perdido às vezes no tempo e às vezes a gente vai fazer alguma outra coisa na hora que chega em casa, na hora que vê já está quase no outro dia e você nem dormiu. E aí a gente não está fazendo os remédios naturais. Porque nós estamos tirando o sono,
Às vezes nós não bebemos águas, porque está naquela correria, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, e a gente acaba não tomando água devidamente. Falo por questão, por exemplo, do Wellington, que trabalha com entrega. É muito difícil você ficar tomando água, porque você tem trocentas mercadorias para entregar, e você quer acabar logo, para você ir para casa. E aí começa o pepino, você começa a ficar bravo, ou você começa a ficar desesperado, porque às vezes está num lugar, numa cidade que você não conhece. Então isso também nos afeta. E aí ele não tomou a água devida, necessária, no dia. Então isso vai proporcionar, às vezes, dores de cabeça, um cansaço excessivo, porque ele não tomou a água, que faz parte dos 8 remédios naturais. Então nós estamos passando isso muito. Então a nossa mente, ela vive em constante movimento, né, de querer pensar várias coisas, já pensar no problema que aconteceu aqui, pensar no mês seguinte, no outro mês, porque a gente tem que resolver esse problema. Então, às vezes, a gente precisa se acalmar. Fala por mim mesmo, tá, galera? Não estou falando no geral, mas eu, Jonas, precisa dar uma acalmada, relaxar e, como eu disse na lição passada, temos que entregar a nossa mente a Deus, todos os dias. Entrega sua mente a Deus, hoje. Entrega sua mente a Deus, hoje. Entrega sua mente a Deus, hoje. E Ele vai fazendo o trabalho. E Ele vai nos instruindo a melhorar. Então, tiro essa questão que a gente precisa realmente, mas temos essa dificuldade. Os 8 remédios naturais fazem uma grande diferença. Então, citei só 2 aqui dos remédios naturais. Nós temos outros. Dos 8, só citei 2. Nós temos mais 6. Então, é o que acontece no nosso cotidiano. E, graças a Deus, nós temos o sábado. Isso mesmo. Pode falar. Não, até quando eu estava estudando a lição, né, ela me perguntou sobre isso, né, e eu parei para pensar, eu falei, né, e pegando um pouquinho do que o Wellington falou, realmente a gente ouvir, né, com a intenção de dar atenção para a pessoa, né, porque assim, hoje a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e acha que vai conseguir fazer tudo da melhor forma possível, e não dá, né, até porque, tipo assim, com a tecnologia, a gente tem estimulado tanto a mente que a gente acha que a gente consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo, né, mas quando a gente vai ver, a gente não conseguiu fazer nem assim, deixou tudo pela metade, né? Então a gente não faz nenhuma coisa nem outra. Então, eu acho que assim, pegando um pouco, né, de que, né, cada um falou, a gente, né, dá essa desacelerada e fala, não, pera aí, a pessoa está falando comigo, então deixa eu ouvir ela, né? Não você tentar fazer uma coisa e ouvir a pessoa, que não vai funcionar de jeito nenhum, né? Então acho que é isso, né? Ouvir intencionalmente, né? Com a intenção de prestar atenção na pessoa e, enfim, ali conversar e buscar a solução, né? Porque igual casamento, por exemplo, o marido tá lá no quarto, a mulher lá na cozinha, né? Vai gritar assim, ô amor, você me ouviu? Aí pronto, já deu BO porque um não ouviu o outro e já não sabe o que está acontecendo. Então é bem isso, né? A gente... O Wellington pode nos falar muito bem sobre ele isso. Ele pode falar com propriedade. Realmente é um pouquinho de tudo isso que vocês falaram, né? Envolve o ouvir bem, ele requer preparo, né? E também disposição. Então, para você estar em melhor condição de ouvir, você tem, então, portanto, que fazer uma combinação de fatores, né? Primeiro, como você disse, a questão de estar calmo, desacelerar, né? Às vezes a gente está na correria e fala, mas você está prestando atenção? Você está ouvindo, mas você não está escutando, né? Então, todos esses fatores, eles são importantes para que a gente possa ouvir. E Deus, Ele também quer que a gente se prepare para ouvir a voz dEle. E muitas vezes eu falo por mim, às vezes a gente ora, Senhor, fala comigo. E aí a gente fala, mas Deus não está falando comigo. Mas você está preparado para ouvir o que Deus tem para falar para você? Você está conseguindo ouvir a Deus? E a gente vê, eu acho que é você que vai falar próximo? Vai chegar, né? Aquela. Que vai falar um pouquinho sobre isso, que Elias, ele foi preparado, Deus preparou ele para que ele ouvisse a voz de Deus. Então, isso é bem interessante. Aqui para a nossa quarta-feira. Vamos lá, então. Na nossa quarta-feira, nós temos um momento hipertexto. E aqui descreve umas coisas bem interessantes. Primeiro, nós temos
que assumir que nós somos dependentes de Deus. Segundo, nós temos que também aceitar que nós podemos passar por um problema de transtorno mental. Porque isso pode acontecer. Se já não acontece, às vezes você não sabe, procura um especialista, igual a Miriam, ela conseguiu descrever ela aqui, ela citou o que ela tem. Isso impossibilita dela fazer as coisas? Não, mas quando a crise vem, eu não sei como funciona, não sou psicólogo, mas por relatos, testemunhos de outras pessoas, por ansiedade, a ansiedade ataca de uma forma que você fica perdido, não sabe se você está em algum lugar, se você está em outro lugar, e às vezes essa pessoa, ela só precisa que alguém a acalme. E às vezes, essa pessoa que acalma é uma pessoa mais próxima a você, ou às vezes você está e tem um profissional para poder te auxiliar. Então, assim, o Brasil, ele já é considerado o país mais ansioso do mundo, na atualidade. Então, nós brasileiros, nós somos ansiosos. Quer uma citação? Uma coisa bem simples. Você consegue escutar um áudio de 3 minutos? No 1. Consegue? Hã? A gente tem uma amiga em comum que ela só escuta em 2. A Char, verdade. A Charlene, se estiver nos assistindo aí, lembramos aqui de você. Um beijo de saudade. Beijo de saudade. Venha participar do podcast aqui de novo. A Charlene, ela não tem paciência, então ela ouve. É bem explosiva, né? É uma pessoa acelerada. Então é uma coisa da pessoa, propriamente ali, né? Da personalidade. Ela é uma pessoa acelerada, então qualquer pessoa que fala um pouco menos do que ela, já dá palpitação na pessoa. Então, mas é coisa da pessoa. É isso. E legal que você falou sobre ela, porque tem áudio que ela escuta o começo e o fim só. Porque para não esperar. Então, isso é um exemplo do nosso cotidiano, de uma pessoa que ela tem essa questão já de aceleramento. E tem outras pessoas, outras coisas que podem acontecer. Só que nós temos que entender uma coisa. A partir do momento que a nossa espiritualidade está afetada, nós estamos negligenciando a Cristo, é muito mais fácil a gente ter esse problema. Então, assim, se a gente não está intimamente ligado com Cristo, com a palavra de Deus, estudando, cantando, orando, gente, a oração é fenomenal. A oração salva. A oração intercessória salva mais ainda. Mas a nossa oração, o nosso íntimo, nós podemos salvar muitas pessoas com a nossa oração. E nós podemos salvar a nós mesmos com a nossa oração. Fala aí, Miriam. Rapidinho, te interromper. Você falou a parte da oração, né? Eu tenho até um relato para fazer aqui. A oração ela é tão importante para a gente, como eu disse, eu também sou diagnosticada com isso. Tem crises, né? Tem coisas que a gente não sabe o que acontece, simplesmente vem a crise. Mas a gente aprende a lidar com isso, né? Inclusive, os psicólogos que estão nos ouvindo, né, podem dizer... a pessoa, quando ela está com a crise de ansiedade, ela precisa se atentar para o agora, né? Então, você que tem uma pessoa com ansiedade em casa, uma das coisas que você pode fazer quando ela estiver em crise é fazer ela se conectar ao agora, né? Então, começa a conversar com ela, a fazer ela cita 5 coisas que você está vendo aqui. Aí você começa. O que você está sentindo? Ative os... Fugiu o nome. Os sentidos, né? Audição, visão, olfato. Então, isso vai fazer com que a pessoa ela se volte para o aqui e para o agora. E isso já vai aliviar a ansiedade talvez, né, não sou especialista para isso, mas em 10%. Estou falando por mim, experiência da Miriam. E em relação à oração, eu posso dizer que no meio do ano para cá, do ano passado, 2024, eu comecei a criar o hábito de fazer a oração escrita. Eu não tinha isso. Então, eu acordava, eu tenho um caderno separado só para a oração e fazia minha oração escrevendo. Gente, quem quiser tentar fazer isso é algo que eu posso dizer surreal. Porque, às vezes, a gente ora,
Mas não é a mesma coisa. Façam o teste que vocês vão ver. Escrevam a sua oração. E além, é claro, das respostas que eu obtive de Deus através disso, eu também fui me sentindo mais aliviada, porque, como você falou, tem a questão de buscar a Deus, mas quando a pessoa às vezes ela está tão fundo nessa questão de depressão, ansiedade, que ela não tem forças. Quem está me ouvindo e tiver sabe disso. Às vezes você não tem força para levantar da cama. Então você tem que buscar aquilo com toda a força que você tiver para conseguir ir em frente. Então, até o buscar a palavra de Deus também é uma luta tremenda. Então, só que é uma luta e o inimigo vem com isso porque ele sabe que isso também é um dos 8 remédios naturais que nos ajudam a aliviar e até mesmo curar, né, esse tipo de doença, que são as doenças mentais. Então, como experiência própria, eu posso dizer que a comunhão com Deus, a oração, a leitura da palavra, ela é parte fundamental, essencial para isso. Que interessante, né? Nós convidou alguém que tem o problema. Nós nem conhecia a menina, velho. Pois é, e eu lendo a lição, eu já vi, né, na primeira lição, eu já achei interessantíssimo, porque eu falei, nossa, que lição pertinente, não só para mim, mas eu sei que para muitas pessoas, até porque o mundo que a gente está, a situação, praticamente todo mundo vai ser afetado em algum momento da vida por alguma dessas coisas, né? Então, é uma lição muito boa, eu achei um tema muito pertinente. E aí, quando chamou, eu falei assim, gente, não é possível. Mas é Deus, né? Sim, Deus chama e a gente só tem que obedecer. Até porque a experiência que ela nos contou aqui vai nos ajudar muito. E ela até já falou da nossa rede semântica, que é interdependência. Teve que pesquisar. Nós tivemos que pesquisar. Chegou aqui, olhou, cara, que palavra é essa? Para vocês verem que nós somos também pessoas que precisamos pesquisar para entender algumas coisas. E é bem interessante, o que ela descreveu para vocês aqui tem tudo a ver com interdependência. Porque ela falou tudo que ela passou, tudo que ela precisou ali, e ter aquela pessoa para te auxiliar ali, pode ser um profissional, ou uma pessoa que foi orientada por um profissional, ou ela estudou, ela procurou para poder ajudar a pessoa que está perto aí. Então, assim, ela contou relatos dela, é testemunho dela. Não foi combinado, nem sabíamos que ela tinha essa questão. Conhecia a Miriam hoje, conhecia só o Guilherme. Só o Guilherme. Então, assim, o que é interessante? Deus coloca as pessoas no momento certo para nos explicar e nos ensinar. Nós estamos falando sobre Elias, mas nós temos uma presença aqui da Miriam nos contando os relatos sobre ela. E que vai ajudar você que está nos assistindo, e vai me ajudar, porque ela está contando coisas legais para mim, para que eu possa, se eu passar por isso, talvez eu consiga lidar. Se eu tiver alguma pessoa passando por isso, talvez eu consiga o mesmo método que ela utilizou, pode ser que ajude essa pessoa. Então, achei muito interessante. E já não vou falar da nossa rede semântica, porque ela já citou tudo, gente. Interdependência aqui já foi tudo. Sim. Então, vamos aqui para... Se quiser falar. 2 coisas rapidinho que eu queria citar aqui da quarta-feira. É a questão de você... Assim, a gente tem meio que uma vantagem, né? Por isso que, às vezes, a gente toma uns tapas na cara, né? Porque a gente tem as coisas, né? Remédios, os 8 remédios naturais, por exemplo, que a gente pode, assim, compartilhar com muita gente. E, às vezes, a gente, como diz, né? A gente parece que é um obeso espiritual, né? Que a gente estuda, só que não compartilha com os outros, né? Que aqui na lição fala, felizmente você, jovem adventista, ou seja, a gente tem essa vantagem de conhecer a palavra de Deus, né, de ter os 8 remédios naturais, né, de saber como lidar, né, com esse tipo de coisa, né, com os problemas emocionais, né, saber a origem, né, de muita coisa, né, e ter assim, a esperança de que Deus está ali para cuidar da gente, né, porque a gente vê que assim, muita gente cai em desespero e você vê que, assim, que a pessoa não acredita em nada, então a pessoa ela, né, vai assim, como é que fala? Cair mais ainda, né? Enfim, então a gente tem essa vantagem e assim, a gente tem o dever de divulgar para as outras pessoas, né? Falar, né? Mostrar Jesus, né? Dar o exemplo de Elias, por exemplo, né? Como que Elias, né, ele caiu e Deus levantou ele e tudo mais.
E tinha uma outra coisa que eu vou lembrar depois para falar, gente. Depois vamos seguir na lição aí. Então vamos aqui para nossa quinta-feira, os convidados. Fiquem à vontade. Se quiser tirar a Joaquim Pô aí para ver quem começa, tudo certo. Eu vou deixar a Miriam começar, mas é que eu lembrei o que eu ia falar, tá? Então, na parte que o Jonas falou da espiritualidade, eu também tenho assim, meio que um relato, né, um testemunho, porque assim, eu já percebi que momentos que você tá assim, mais próximo de Deus, né, você fica mais tranquilo, né, como diz, né, ficar tranquilo em meio ao caos, né? Agora, quando você na correria do dia a dia acaba deixando de orar um pouco, a hora que chegar em casa eu oro, a hora que chegar em casa eu leio a lição, no meio do dia acontece alguma coisa, você fica maluco, né? Até você voltar ali no teu ponto, né, inicial do dia de equilíbrio, você demora, né? Então eu já percebi essa diferença. Às vezes na correria acontece, a gente é ser humano, né? Tem dia que a gente vai sair na correria do dia, acordar atrasado, né? Enfim. E agora quando a gente está em comunhão com Deus, está ali todo dia alimentando o potinho, né, da fé, como eu falei, você fica tranquilo em meio ao caos. O mundo pode estar caindo que a gente fica mais tranquilo. Isso aí. Agora pode começar aqui. Certo. E lembrando que essas doenças, elas são faltas, como eu posso dizer, elas... ai, gente, fugiu a palavra. É físico, né? Não é algo só... Como algumas pessoas falam, é falta de Deus. Não, é falta de vitamina. Às vezes você está precisando... Às vezes a pessoa está com algum sintoma depressivo, né? E ela não sabe que pode ser falta de alguma vitamina. Vitamina D, por exemplo, né? Você que é educador físico vai saber falar melhor. E aqui na lição de quinta fala assim, criando condições adequadas. E ela começa dizendo falando do desejo que Deus tem para que a gente desfrute de excelente saúde mental, né? A fim de que nós possamos ser felizes. Jesus, ele priorizou condições ideais para isso, nos deixando, é claro, como a gente já disse, os 8 remédios naturais. E fazendo um apanhado aqui, né, dos 8 remédios naturais, eu achei algo muito interessante, que eu não tinha parado ainda para pensar. Eu fui um por um, pedindo ajuda ali, né, para nosso amigo chat, mas para saber o que cada remédio traria de benefício para a saúde mental. E é interessante que mostra que cada um deles, o exercício físico, o repouso, o ar puro, alimentação natural, temperança, água pura, luz solar e confiança em Deus, todos eles, eu até grifei aqui, eles em comum reduzem o estresse e a ansiedade. Em comum. Né? E como a gente disse, às vezes a gente está obeso espiritualmente, né? Porque a gente tem tantas informações, mas a gente não coloca em prática. E isso eu falo por mim, né? Inclusive, uma das coisas que eu coloquei aqui, que eu quero é priorizar a questão da alimentação, que com certeza, como a gente já viu aqui, vai me ajudar, inclusive, na condição que eu tenho da ansiedade. Depressão e ansiedade. Então, essa parte eu achei muito interessante, dos 8 remédios naturais. E agora eu vou deixar o Guilherme falar um pouquinho sobre os 4 pontos. Na lição de quinta também, ele trouxeram aqui vários, né, 4 pontos, né, que eu achei muito interessante, né, que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre aqui também. Que assim, eu apelidaria de os 4 Cs, né? Isso aqui foi escrito por um médico, né, um doutor norte-americano, tá? E foi usado aqui na lição. Então, começa com o conecte-se, né? Que primeiro, né, acima de tudo, a gente buscar se conectar com Deus, né? Como a gente já falou aqui, a gente está assim, parece que conforme o tempo passa, surgem mais coisas para ocupar nossa mente. Isso a gente sabe também que é estratégia do inimigo, né, para afastar a gente de Deus, né? E a gente tirando o foco das coisas de Deus, a gente acaba caindo nessas coisas, né? No medo, na ansiedade, né? Enfim, então a gente desacelerar, né? Buscar ali formas de fazer isso durante a semana, no sábado principalmente, né? E ter esse tempo de qualidade com Deus, né? E além disso, buscar se conectar pessoalmente com outras pessoas, né? E encontrar maneiras, né, de assim, passar um tempo legal com as pessoas, com os amigos, né, com a família, né?
Tempo de qualidade, realmente. Porque hoje o pessoal entra muito em contato, fica muito em rede social. Conversa ali pelo WhatsApp, tá bom, né? Não quero sair. Não, né? A gente tem que ter esse contato, como Cortando rapidinho, né? Chega numa mesa, tá todo mundo, cada um no celular, mas ninguém conversando entre si. Sim. Todo mundo tá aqui, você viu tal vídeo, mas não tá gerando aquele assunto, aquela coisa legal, né? Então a gente buscar praticar esse primeiro C, que é o conecte-se. O segundo é o contribua. Esse contribua é muito interessante também porque quando a gente faz bem para outra pessoa, isso parece que é melhor para a gente do que para a própria pessoa que recebeu aquilo que a gente fez. Então, esse contribua é fazer alguma coisa por outra pessoa, né? Buscar pessoas à sua volta. Né? A gente, como está na igreja, direto tem projetos para ajudar, né? Casas de apoio, aqui em Barretos, por exemplo, né? A gente ajuda o CAAF, né? Enfim, então a gente pode ajudar de várias formas, né? Então a gente buscar fazer o bem a outras pessoas, doar recursos, talento, nosso tempo, né? Eu já reparei que a gente já fez algumas visitas para asilos lá em Rio Preto com os jovens lá. E assim, tudo que os velhinhos querem é que alguém senta do lado deles e conversa um pouco. Nossa, eles ganham o dia quando você... e ouve, principalmente, praticar a escuta intencional, né? Então, tipo assim, eles ganham o dia quando a gente vai lá e faz isso, né? Então, a gente praticar esse segundo C. O terceiro é confrontar as dificuldades da vida, que aí entra naquilo que a gente já conversou aqui. Um dos pontos, né, que é desacelerar. Eu até deixei para falar agora porque isso eu já vi muito em mim, né, que tipo assim, a gente está na correria, igual eu, por exemplo, busco empreender e tal, quero trabalhar de outras formas, a gente acelera tanto durante a semana que é difícil a gente desacelerar no sábado. Né? Então, tipo assim, chega a sexta, você tá com a mente a 1 milhão por hora, não consegue parar de pensar, né? Então, a gente buscar confrontar e falar, não, peraí, é sábado, né? Deus separou esse dia para eu me desconectar da parte da semana e ouvir a voz dele agora, né? Não que a gente não tenha que fazer durante a semana, tá, gente? Mas especialmente no sábado. Então, reservar um tempo para assim, você descansar a mente, né? Com coisas simples, né? Um exercício físico, né? Ali correr, caminhar ajuda muito também, tá, gente? Ajuda bastante, né? Igual eu comentei com a Miriam, você no lago, por exemplo, aqui em Barretos, você caminha ali olhando para a vista, para a paisagem, olhar para o nada ali, isso descansa a mente que não tem outra coisa igual. Então você praticar isso, um hobby, dormir, né, adequadamente. Então a gente não se entregar às dificuldades da vida e buscar maneiras de ficar bem, né? Equilibrar os pontos aí necessários. E o quarto C, que aqui a sugestão é cozinhe, né? Também deixaria você procurar uma outra atividade, mas fazer com outras pessoas também. Aqui sugere cozinhar com um grupo de pessoas, né? E, de novo, aproveitar esse momento realmente que você tem com as pessoas, que seja realmente um tempo de qualidade, tá? E aqui no finalzinho da parte de quinta fala que muitas vezes a gente acaba ficando como Elias, né? Não praticando os 8 remédios, esses 4 Cs, como eu comentei aqui. A gente fica exausto, cansado, né? E a gente não consegue pensar em nada, né? A mente buga, né? Falando nos termos aí de hoje. E a gente precisa praticar o arroz com feijão, né? Que é o básico, né? Primeiro buscar a Deus, né? Depois praticar os 8 remédios e também buscar formas de que a gente consiga equilibrar todas as pontas da nossa vida. Isso aí. Falei muito, né? Eu sei. Tranquilo. Quem mais quer comentar alguma coisa? Aqui de quinta. A mulher fala bastante, gente. Só para complementar aqui a parte de quinta, aqui fala assim, muitas vezes somos como o profeta Elias, exausto e desanimado, necessitando do básico, descanso adequado e nutrição de qualidade. Eu estava até comentando com o Guilherme que a gente tem um amigo em comum que ele fala pra gente, né? Quando ele vê a gente muito pilhada assim com as coisas, gente, calma. Primeiro ele fala assim, como vocês estão? A gente fala, corrido. Não, tá tudo errado. Ele já fala assim, vocês têm que parar, desacelerar. E aí a gente ficava brincando com ele, né? Mas hoje, lendo a lição, eu até falei para ele, olha, não é que esse nosso amigo, ele tá certo. A gente tem que desacelerar um pouco. Porque essa questão de
de querer ter muitas coisas, as preocupações com a vida, de pagar as contas e tudo mais, acabam deixando a gente também muito ansioso e acelerado. Então, a gente precisa dar essa pausa. E o sábado, como a gente comentou, é um momento, acho que, ideal para isso. Não que no meio da semana a gente não faça, mas o sábado é diferente. Quem guarda o sábado sabe disso. Se você não guarda, te convido a guardar um dia como experiência, né, para ver como que é. E os benefícios que esse dia pode trazer para a nossa saúde também. Acho que é isso. Isso aí. Aqui, como o nosso tempo está um pouquinho avançado, queria fazer meio um bate-pronto do que achou da lição de forma geral. Se quiser comentar rapidinho aqui da parte 6, também pode ficar à vontade. Eu vou começar aqui falando um pouquinho aqui da parte 6. Vou ler o primeiro trecho aqui da lição de 6, a frase: esperança e coragem são essenciais ao perfeito serviço de Deus. Esses são frutos da fé. O desânimo é pecaminoso e insensato. Deus pode e quer conceder aos seus servos mais abundantemente a força de que necessitam para a tentação e a prova. Então, a gente, juntando com um pouquinho do que cada um aqui falou até aqui, a gente tem que realmente querer, né? Sobre o escutar intencionalmente, o querer buscar o conhecimento de forma mais aprofundada, o espalhar tudo isso que você soube do seu jeito. Eu não sou nenhum pastor, não estudei teologia, mas talvez o meu jeito talvez possa alcançar alguma pessoa que precisa disso, do simples. Talvez pode vir o Rodrigo Silva vir conversar com essa pessoa e talvez não alcance essa pessoa, porque talvez não é para ele alcançá-la, talvez é para mim alcançar essa pessoa, da minha forma, a minha linguagem, o meu método, o conhecimento que eu tenho. Se eu não tenho tanto conhecimento, busca junto com essa pessoa. Igual a gente fez aqui, a gente não sabia da palavra, a gente foi lá, pesquisou, achou, discutiu um pouquinho ali sobre a palavra, e é isso. Então acho que é muito o que eu vejo que a Igreja Adventista, principalmente com os jovens, sempre tenta fazer, o junta-panela que a gente tem. Você que não é às vezes adventista, algumas coisas que a gente fala, você não entenda, mas pra gente que está no meio, é algo de rotina, porque a gente realmente faz isso. Um junta-panela, que é esse cozinha, a parte 4 aqui da lição, da gente se socializar, fazer uma comida ali junto com os jovens, sábado à noite, após o JA, vamos marcar uma social. Independente seja para fazer algum exercício, seja só para conversar, mas tá ali perto, tá envolvido com outras pessoas. Então acho que um dos propósitos da lição é justamente esse, da gente mudar o nosso eu, que a gente reconhece que sem Deus a gente não consegue e que a gente pode buscar ajuda com Ele, acreditando e querer a ajuda dele. Mas que a gente também tem uma rede de apoio. A gente tem os jovens da igreja, a gente tem as pessoas que às vezes pode ter um psicólogo na sua igreja, você pode chegar a conversar com ele pode te dar dicas, orientações, ajuda, que talvez você pode estar precisando. Então acho que essa lição, esse trechinho da parte de segunda, mostra muito isso, que é muito mais da gente, uma mudança interna e o querer realmente alcançar as outras pessoas de forma mais produtiva, de verdade. Então acho que seria isso. Agora cada um fala um pouquinho do que achou da forma geral, para aí a gente já encerrar. Se quiser comentar alguma coisa da parte 6 que achou interessante, fica à vontade. Bom, eu já vou aproveitar e deixar alguns pontos aqui, que para encerrar assim, minha parte, para não esquecer também. Então, assim, lendo essa lição dessa semana e pegando também um pouquinho da sexta-feira aqui, tem assim alguns pontos que eu acho que a gente pode deixar aqui, tanto para a gente como para o pessoal ali, principalmente, para a gente
aplicar na nossa vida, né? Que primeiro, lendo a lição, tipo assim, durante a semana eu quero até estudar mais a fundo, né, de novo. Primeiro, a gente reconhecer que a gente não precisa estar pronto para Deus usar a gente, né? Então, assim, Deus ele tem propósito para todo mundo, né? Então, assim como ele teve para Elias, Elias teve seu momento de baixa, mas Deus continuou ali, foi ali, cuidou dele e tal, e levou ele de volta para o caminho que ele queria que Elias seguisse. Então, a gente simplesmente se colocar à disposição de Deus, né? O segundo, que eu acho que a gente pode colocar aqui, é alimentar nossa comunhão com Deus a cada dia, né? Porque assim, como a gente comentou aqui, a gente tirar o foco, até o trecho que o Wellington leu aqui fala isso, né? A gente tirar o foco das coisas de Deus, a gente vai cair no desânimo, né? Principalmente com a maneira como as coisas estão hoje, né? Então, a gente buscar ali, né? Todo dia estar ali em comunhão com Deus, alimentando, né? De novo, né? Alimentar o potinho da fé, não deixar de colocar ali, né? Como é que fala? Esqueci, fugiu a palavra agora, mas buscar estar, né, em constante comunhão com Deus, né? E aqui na parte de sexta também fala assim, ó: para quem está desanimado, há um remédio que funciona: fé, oração e trabalho, né? Então, como a gente viu, um depende do outro. Não adianta a gente fazer só um, né, fazer só o outro. A gente tem que fazer todos, né? E é ali que um vai, como diz a palavra de quarta-feira, interdependência. Um vai depender do outro. Não adianta a gente querer fazer um mais, um menos, que não vai funcionar. A gente tem que fazer todos na medida certa. E lógico, a gente sendo ser humano, a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. A gente precisa do quê? Da orientação de Deus. Não tema achando que ele falhará em cumprir sua promessa. Ele é a verdade eterna. Jamais mudará a aliança que fez com os que amam. Capacitará seus servos fiéis de acordo com as necessidades deles. E só voltando um pouquinho aqui para já fechar da minha lição, aqui diz que quando Elias ele foi falar com o Senhor, Deus disse o que para ele? Vai para fora. Né? E aí entra na parte de preparação também. E ele passou ali, aqui fala que veio o vendaval, mas Deus não estava no vendaval. Veio o terremoto, Deus não estava no terremoto. Aí somente depois do terremoto, do fogo, do vendaval, foi que Deus veio com sua voz suave e falou ali com Elias, né? E essa parte do vendaval, do terremoto, eu coloco para nós como as dificuldades, as aflições que a gente... Desligou. Agora ligou. Todo esse tempo? Tá certo? Então, toda essa parte do vendaval, do fogo, da tempestade, eu coloco como as aflições e as dificuldades que a gente passa na nossa vida, né? Não é que Deus tenha nos abandonado ou que Ele não esteja com a gente, mas é preciso que Ele permita que aconteçam certas coisas para nos preparar para as bênçãos que Ele tem para nós e também para que a gente possa saber ouvi-lo e reconhecê-lo da forma correta. Então, é isso. Como vocês falaram tudo, vou falar só uma simples frase que você pode colocar no seu coração. Deus jamais esquece de você. Você pode pensar que você está esquecido, mas Deus jamais esquece de você. As pessoas ao seu redor podem esquecer você, podem te abandonar. Deus jamais te abandonará, a não ser que você queira. Então coloque isso na cabeça de vocês, todas as instruções que foram passadas aqui, experiência da Miriam também. E não se esqueça, você jamais é esquecido por Deus. Jamais. Então essa palavra é forte, jamais é muito forte. Então jamais somos esquecidos por Deus, a não ser que nós queremos. Queria pedir para a Miriam fazer a nossa oração final. Oremos.
Pai amado que estás nos céus, estamos aqui agradecidos a Ti por nos conceder a vida, saúde, nos sustentar em cada detalhe das nossas vidas e também pela oportunidade de falarmos sobre essa lição que está trazendo um tema tão pertinente, principalmente para os dias atuais, que é sobre a saúde mental, Pai. Que o Senhor venha estar com cada pessoa aqui presente, também com aqueles que estão assistindo, que vão assistir, que essa mensagem aqui falada venha de encontro com as necessidades que eles tenham, que possa ser um alívio para a sua alma, para o seu coração, e também que seja um aprendizado, e que tudo que nós aprendemos aqui nós possamos colocar em prática nas nossas vidas, e assim nos preparando para o Teu reino, Senhor, que está breve, e que muito em breve possamos estar todos juntos contigo nas mansões celestiais. Obrigado por todas as bênçãos, é isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado você que ficou aí até o final. Tem um convite para você para participar aqui com a gente da nossa próxima lição, A Mente de Cristo. Se você quer saber o que é essa lição 3, a gente vai abordar os pensamentos, os conhecimentos que a gente pode adquirir. Te convido para se fazer presente aqui na nossa próxima lição. Se você gostou do vídeo hoje, se foi muito importante aí para você, clica aí em compartilhar, envia para alguma pessoa que talvez também pode ajudar essa pessoa, algumas dicas que a gente deu aqui, que possa auxiliar essa outra pessoa. E também aproveita para curtir, que ajuda bastante o nosso canal. E até mais. Tchau. Tchau.